Bom, acho que já está gravando. Bom, pessoal, boa noite. Vamos aqui dar início aos nossos trabalhos da noite aqui, da sexta edição do iLab Talks. A gente tem feito aí esse encontro mais ou menos mensal, né? Então a gente não tem uma regularidade, não tem uma periodicidade muito rígida, né? A gente vai de acordo aí com as agendas, conforme a gente também identifica temas que são interessantes aí para a gente poder tratar. E a ideia do iLab Talks surgiu justamente pela necessidade, tanto da gente trazer pessoas que são de mercado, que vão trazer reflexões bacanas para a gente aqui a respeito de temas interessantes, né, e que são cada vez mais tendências, e também a gente falar um pouquinho sobre aquilo que a gente tem feito aqui na iLab, né? Então, o intuito do iLab Talks é um bate-papo, não é um evento também que tem uma programação, que tem uma rigidez com relação ao formato, ao conteúdo. A ideia é que a gente sempre traga um convidado, então uma pessoa que realmente tem um conhecimento bacana, que é conhecido no mercado, que tem conteúdo para falar, e também traz uma pessoa interna para a gente poder provocar essa interação e, além da gente oxigenar a empresa, então trazer esse conteúdo aí para que a gente consiga fazer com que cada vez mais a gente vá trazendo esses novos conceitos, ajudando a galera aqui da LEB a conseguir sair do outro lado, né, a conseguir entregar cada vez mais resultado, mas também mostrar para as pessoas que ainda não conhecem a LEB o que a gente tem feito, os trabalhos interessantes, enfim. Então, a gente já está na sexta edição, a gente fez algumas edições aí muito interessantes, né, falando principalmente sobre questão de automação, falamos sobre a utilização de ferramentas para no-code, né, então para automação com no-code, falamos sobre felicidade, falamos sobre bem-estar no último encontro, inclusive a gente teve aqui a Renata Nigri, o Mandarino deve conhecer, é uma pessoa super bacana do mercado também, junto com a Joana, falando sobre a felicidade e bem-estar no time, a importância disso. E aí a gente sempre traz essas discussões no sentido de não só trazer aspectos técnicos, mas também a gente trazer alguns aspectos que a gente considera importantes com relação a aspectos pessoais, comportamentais, vivenciais também. Então, a gente sempre vai buscar mesclar esses conteúdos, fazer com que a gente provoque essa reflexão, não somente para a galera que trabalha aqui com a gente, mas também para o público que vem aqui nos prestigiar. Então, sintam-se todos muito bem à vontade aí para poder perguntar, interagir, coloquem suas perguntas no chat. A ideia aqui é a gente trocar a ideia, bater papo, tá? Então fiquem à vontade para poder contribuir, colaborar com aquilo que vocês entendam que são assuntos importantes, que são perguntas pertinentes. E aí hoje a gente vai ter especialmente aqui a participação do nosso amigo Luiz Queiroz, que é o nosso consultor aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre processo de discovery, como que isso pode ajudar na inovação dentro das empresas, e complementando aí o nosso amigo Mandarino, né? Ninguém menos do que ele, que realmente é um cara super referência no mercado. Quando a gente fala de inovação, a primeira pessoa que vem na minha mente é Mandarino, então é um cara que realmente tem bastante conteúdo para falar, falando um pouquinho sobre o Open Innovation, então como que essas coisas podem apoiar a polinização da inovação dentro da nossa empresa. Então, Queiroz, é contigo aí, depois o Mandarino assume. Valeu, gente. Então, como o Júnior disse, Queiroz, eu trabalho com a iLabs em qualidade já há um tempo, desde 2017. Aí a gente vai falar um pouquinho de Discovery, que eu tentei fazer uma coisa um pouco mais ampla, não tão focada e tão técnica, para que todo mundo entenda esse processo. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Estão vendo a tela? Sim, vai lá. Já está legal? Sim. Está legal. Então, antes de mais nada, vamos entender o que é Discovery. Discovery é o início do processo de concepção de um produto ou serviço. Então, quando você vai querer bolar um produto, você quer fazer alguma coisa, melhoria no teu processo, fazer um serviço novo, coisa parecida, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o processo de Discovery. Ele é muito mais conhecido na área de design, mas é quando você vai montar o teu processo, o seu produto, e aí você tem que ir uma série de metodologias para você conseguir fazer essa descoberta. Mas antes eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu queria que vocês fizessem um exercício comigo.
se a tela permitir passar, que é o seguinte, sobre o tempo. Tempo que é um negócio que anda meio escasso, né? A gente descobriu que a coisa do tempo ficou um negócio meio apertado. Mas o exercício que eu queria pedir para vocês fazerem comigo é o seguinte, é que vocês se transportassem para o passado, tá? Fossem no momento, lá atrás, numa sexta-feira 13. Mas queria que vocês lembrassem desse dia e como vocês se sentiam antes ou depois dessa sexta-feira 13, especialmente em março de 2020. O que aconteceu nesse dia e que pode ter marcado e mudado um bando de coisas dentro da gente. Como vocês se sentiam na quinta-feira e como vocês se sentiam depois dessa sexta-feira. Em relação, por exemplo, às suas necessidades. Esse sexta-feira, só para lembrar, o marco, foi quando a maioria de nós começou a se confrontar com a pandemia. Nós fomos confrontados, entramos no isolamento social. E aí algumas coisas mudaram. As necessidades que a gente tinha antes mudaram para depois desse momento. As nossas expectativas também se transformaram. Na quinta-feira eu tinha alguma expectativa do que eu faria na semana seguinte, no mês seguinte, durante o ano, e, de repente, de um dia para o outro, tudo mudou. Meus desejos fosse fazer uma aquisição, fazer algum passeio, coisa parecida, também foram mudados. Os meus planos, se eu queria fazer uma viagem, se eu queria encontrar um parente, fazer uma festa, mudou tudo. Desculpa. Os compromissos, minha agenda de trabalho da semana seguinte, meus encontros profissionais, meus encontros com familiares, também já não estavam existindo mais. Que informações eu tinha naquele dia e que poderiam me ser úteis para o futuro? E que informações eu deveria buscar naquele momento para conseguir encarar esse novo momento da humanidade? Quais as preocupações que, naquele momento, começaram a mudar o meu comportamento? Incertezas. E os medos. A percepção que eu tive naquele momento é que o mundo tinha parado. Parecia até uma cena de filme de ficção científica. Eu olhei para a rua, nada funcionando, ninguém na rua, o comércio parado, as pessoas dentro de casa. A sensação é assim, o mundo parou, né? Mas, de qualquer forma, algumas coisas estavam acontecendo nos bastidores, né? Muitas coisas estavam mudando naquele momento. A economia, a educação, que começou a ser remota, comércio, as relações, as profissões e carreiras ali estavam se transformando, mas tudo numa rapidez absurda. O mundo, de fato, não estava parado. Ele estava evoluindo com muita velocidade. Ele estava se transformando com muita velocidade, se adaptando com muita velocidade. A sociedade estava mudando. O mundo havia mudado e muito rapidamente, e eu, naquele instante, no primeiro instante, não tinha percebido a dimensão disso. E aí, as empresas também, caiu a ficha que todo mundo que falava de transformação digital não estava transformado, que a gente precisava fazer um bando de ações para conseguir fazer as empresas funcionarem, para a gente conseguir se relacionar com o trabalho e tudo mais. E, no final das contas, nós mudamos. A gente mudou muito. Aí vocês vão me perguntar, pô, Queiroz, o que tem a ver isso com Discovery? Num momento como esse, de muita volatilidade, a gente sabendo que o mundo mudou totalmente, eu ia perguntar para vocês, se vocês tivessem que fazer um produto, se vocês tivessem que desenvolver um serviço, num cenário como esse, que nada está no lugar mais, como é que você começaria a fazer isso? Como é que você inicia esse processo? E aí entra essa atividade de Discovery, que aí é desafiador o tempo inteiro, ainda mais no mundo de hoje, que nada fica no lugar muito tempo. Primeiro, você começa a definir um objetivo. Então, por exemplo,
Se você quer ser um empreendedor, você está querendo criar um produto, se você aí alguma coisa específica, se você pensa que você está trabalhando numa seguradora, quer definir um novo produto para o seu negócio, ou você tem um processo que você vê que pode ser mudado, e, aliás, muitas coisas precisaram ser mudadas por conta desse isolamento, você tem que estabelecer primeiro um objetivo e entender depois o problema e as oportunidades que envolvem esse objetivo que você está criando. E você faz isso através de entrevista com o usuário, através de investigação, através de um olhar mais profundo sobre aquele assunto. É quando você começa o início do detalhamento. Então, esse processo de discovery é quando você abre um caminho para a construção de um produto, de um serviço, mas com algum método. No final das contas, você precisa entender quais expectativas envolvidas, desejos, riscos e outros volumes de informações que você puder para você iniciar, de fato, um processo. Existem várias metodologias voltadas para isso. Tá? Tem a matriz de certeza, suposições e dúvidas, o Job to be Done, a árvore de oportunidades, que é da Teresa Torres, que usam muito, né? Tem o Value Proposition Canvas, que aí você faz um mapa de empatia, então você vê as dores do teu cliente potencial e como você vai resolver, é bem interessante também. Enfim, você tem várias formas de você começar esse processo de discovery. Mas ele, por si só, ele, na verdade, é um start de um processo maior para a construção de um produto. Por isso, eu tomei a liberdade de falar de discovery, mas falar de um processo como um todo de criar um produto. Tá? E, dentro do tempo, eu vou procurar ser bem breve, mas eu preciso, sabe, como eu materializo um produto? Eu tenho o processo de discovery, que eu faço a exploração, o entendimento, até gerar uma ideia. Eu, pessoalmente, uso o Design Thinking para a gente evoluir essa ideia, para começar a transformar essa ideia em alguma coisa mais materializar, começar a materializar ele através do Design Thinking. Mas tem gente que usa o Business Model Canvas, tem gente que deriva, tem Design Sprint. O mercado tem uma série de metodologias que permitem que a gente comece a materializar aquela ideia para começar a criar um produto. Depois que a gente entra no processo do Design Thinking, você sai de lá com o Design Thinking com um protótipo. Então, no Design Thinking é um processo que você vai lá, trata o problema, identifica algumas características do seu usuário, entrevista também o teu usuário potencial, faz um protótipo e começa a olhar uma hipótese. Essa hipótese vai ser testada durante esse processo para ver se ela é palpável, plausível ou não. Depois disso, desse protótipo realizado e essa visão desse produto, você vai para o Lean Inception, por exemplo, também, que é uma das técnicas que eu uso para a gente construir, é a hora que você começa a aprofundar mais a questão. Nesse momento, você começa a definir uma visão do seu produto, você começa a definir qual o escopo do teu produto, quem é o teu cliente, você define as funcionalidades que você vai construir ali para até você chegar a um MVP, que é o Minimum Viable Product, que é um produto mínimo viável. Então, quando você vai com esse MVP, você já vai com uma série de informações, tipo assim, o que eu vou construir nos meus MVPs, que são pequenas entregas do meu produto, é como se o meu produto fosse em bloquinhos, como eu vou medir se aquele produto está alcançando o objetivo, o que eu posso aprender, e aí eu vou ficar num ciclo de reconstrução a partir do momento que eu consiga botar o produto no mercado. Depois que eu saio com o Lean Inception, além no MVP, ele vai gerar uma série de funcionalidades que a gente precisa detalhar um pouco mais para que aquilo seja construído. Aí eu já estou dando um pouco um cunho de tecnologia nesse assunto, que aí eu pego aquela funcionalidade e começo a criar histórias que um usuário vai correr para ele poder utilizar o meu produto. Como ele utilizaria, como ele se relaciona com o meu produto. A partir desse PBB, a gente cria uma lista de atividades que você, na tecnologia, entrega para equipes ágeis que vão conseguir fazer esses grupos de entrega, criar um MVP para viabilizar isso no mercado. Nota que esse processo ele não tem fim, porque um produto, hoje em dia, ele não tem fim, que o tempo todo ele está sofrendo atualização, mudanças, enfim.
é toda a sorte de adequação que a nossa sociedade tem exigido, né? De uma maneira geral, a jornada de um produto ela é essa que eu mostrava. Você identifica um problema, traça um objetivo, começa a criar a solução, define um protótipo, vai para uma hipótese, e aí você começa, gera a visão do produto, vê a abrangência desse produto, as pessoas que vão usar, quais as funcionalidades que você quer estabelecer nesse produto, o grau de certeza dessas funcionalidades, que isso eu vou mostrar para vocês mais adiante como é que a gente tem isso, que é um trabalho que isso é uma etapa dentro do Leanception, prioriza essas funcionalidades até você criar o seu produto mínimo viável para você botar no mercado. Então, você bota parte do seu produto, depois você vai incrementando coisas nele, então você vai medindo. Colocou o produto no ar, mediu, viu se ele está de acordo, e você vai derivando até você conseguir atingir o objetivo máximo, que é a plena satisfação do teu cliente ou do teu usuário em cima daquele produto. Tá? Então, o que liga todo esse processo, que em parte desse processo é o design. Tá? Eu vou passar aqui só para mostrar para vocês um exemplo prático, porque nós construímos isso, até está aqui nesse grupo participando a pessoa que fez isso comigo, que foi o Marquinhos Bolívar, que fizemos junto esse trabalho, foi um trabalho muito interessante, e era o seguinte, é um produto que ele foi lançado, aliás, mês passado, né? E ele começou de um cenário que era da CNSEG, dizendo que 70% dos veículos do país não estavam segurados. E aí os caras disseram assim, olha só, vamos entrevistar as pessoas que não possuem os veículos e vamos ver por que elas não possuem seguro e por que elas não têm esse seguro. Por que elas não adquiriram o seguro? Ou porque é caro, ou porque acham que nunca vai acontecer nada. Qual é o problema? E eles começaram a entender qual era o problema. E, no final das contas, eles criaram um produto que atendesse a necessidade de pessoas que não possuem seguro. Eles chamavam isso de inclusão securitária, ou seja, colocar no mercado de segurador, na segmento de segurador, mais pessoas e viabilizar isso através de um produto que fosse inovador. E aí a gente vai ter um papo aqui da inovação que vai explicar um pouco mais como é que era isso. Então, ele está olhando um cenário atual e vamos fazer isso de uma maneira inovadora, vamos criar um seguro inovador para a gente poder fazer com que inclua mais pessoas no seguro. Aí a gente começa aqui. Aqui eu vou passar aqui a visão, o que a gente fez da Leanception para esse produto. Então, é curioso, porque apesar da pessoa chegar lá com uma visão inicial do produto, ele acha que ele sabe exatamente o que ele quer, quando você começa a usar esse exercício, você diz assim, vem cá, é isso mesmo que você lá no seu design apurou? São esses problemas que você quer resolver? E aí, naquele primeiro momento, isso você faz com uma equipe de várias áreas, você pega pessoas de venda, pessoas de atendimento a cliente, pessoas de tecnologia, pessoas da qualidade e pessoas de negócios, e bota todo mundo junto numa sala, bota numa parede, hoje é sala virtual, né? E as pessoas vão colando post-its lá sobre o que elas acham. Então, qual a sua visão sobre o produto? Aí ele diz, olha, para quem eu quero fazer esse produto, qual é o problema que essas pessoas querem ter solucionado. Enfim, você vai montando a visão do produto e você percebe logo no primeiro momento que as pessoas, apesar de confessarem que elas querem fazer aquilo, a visão sobre o produto ela não é sempre a mesma. Então, nisso serve para alinhar o produto. E isso fica mais evidente quando vai para esse segundo quadro do não é, o faz, não faz. Que é o que é isso? É para você definir o escopo do teu produto. Né? Então, de novo, a gente está sempre com o olhar na solução do problema que foi levantado lá atrás pelo Discovery. E a gente está querendo como é que a gente vai conseguir solucionar isso. Então, a gente tem que delimitar como a gente vai agir e como a gente vai definir esse produto. Tá? Depois disso, você vai lá e identifica quem vai usar esse produto. E aí você vai lá identificando seus usuários potenciais. Nesse caso aí, eu lembro que a gente falava do pessoal do motorista de Uber, pessoas que não tinham seguro e tinham mais uns 3 ou 4 perfis diferentes. E aí você define
a jornada dessa pessoa para comprar o seu produto ou para adquirir um produto de seguro, o que ela precisaria fazer e a jornada dela do dia a dia, do motorista de Uber, o que ele faz de manhã, como é que ele vai seguir. Então, isso você precisa identificar para você saber a forma mais precisa, mais eficaz de entender quais as necessidades deles. E aqui reside uma boa parte do nosso trabalho. Depois que você identificou com esse grupo todo multidisciplinar as necessidades, e lá é sempre bom quando você tem até o usuário potencial desse produto, você estabelece os objetivos e aí você começa a descrever as funcionalidades. Então, você começa a botar funcionalidades para satisfazer as dores e necessidades desse cliente aqui. No próximo momento, você vai para o grau de certeza que eu falei lá atrás, que é o seguinte: eu sei o que eu tenho que fazer para atender e ajudar esse cliente a resolver um problema, ou ele adquirir o meu produto, eu sei como fazer. Então, quanto mais em cima, mais certeza eu sei do que eu quero fazer. Quanto mais embaixo, não. Então, qualquer coisa que cai aqui, a gente até despreza. Porque se eu não sei o que eu tenho que fazer, nem como fazer, é melhor não colocar isso dentro do MVP. E o como fazer, quanto mais certeza de saber, quanto mais eu sei de como fazer, mais eu vou pontuando isso e mais possibilidade de eu realizar isso fica. Nesse caso aqui, isso aqui é um caso real, tá? Os post-its ficaram muito concentrados nessa parte extrema, porque eles sabiam muito bem como fazer e o que fazer, porque a gente estava dentro de uma empresa de seguro que queria fazer um produto de seguros. Aqui também é uma outra forma de qualificação do mesmo produto, só que aí você diz qual o esforço para você construir aquela funcionalidade e qual o valor que aquilo tem para o negócio. Depois disso, você vem sequenciando todas essas funcionalidades para dizer, olha, isso aqui vai ser um conjunto de coisas que o pessoal vai desenvolver de uma vez só, que é o sprint. A gente vai montando aqui os sprints, vai montando... Na verdade, não vai ser o sprint, aqui a gente vai contando grandes histórias das funcionalidades e agrupando elas para dizer que grupo de funcionalidade vai sair daquele primeiro MVP, do segundo MVP, do terceiro MVP. E aqui, paralelo a isso, cada um desses MVPs vai ter um canvas para você poder validar se aquilo está funcionando ou não. Então, lá você vê qual o resultado que você está esperando, qual a métrica para validar se aquele resultado está sendo atingido ou não. Se ele não for atingido, você pode ter que usar o recurso de pivotar, ou seja, vamos dar uma replanejada na nossa próxima entrega para a gente poder fazer alguma coisa que atenda mais a necessidade. Então, aqui você cria a base para você medir a sua entrega. Tá? Depois, acabando aquele processo ali, é a última fase do Leanception. Depois você entra no Product Backlog Building, ou seja, eu vou construir uma lista de backlog para o meu pessoal de desenvolvimento poder construir esse produto, se for uma coisa muito afetada à tecnologia, que normalmente está muito ligado a questões tecnológicas, os produtos e serviços que a gente trabalha dentro do nosso segmento. E aí você vai sequenciando cada uma das funcionalidades que estão colocadas aqui, e aí você vem fazendo a sequência dele, e aqui você vai colocando dúvidas, comentários e sugestões para cada uma delas, para você poder criar uma lista de funcionalidades. Tá? Esse step map é muito útil, porque você, na verdade, começa a encadear todas as funcionalidades no tempo para você conseguir construir o teu produto. No final, você constrói um grande painel para você poder orientar as equipes de desenvolvimento dentro dos sprints para que elas possam construir as coisas na ordem certa, isso com acompanhamento desse grupo, do acompanhamento de um PO e tudo mais. Lá, quando você vai fazendo isso, você enumera novamente todos os seus problemas que foram encontrados lá atrás, durante todo esse processo que iniciou lá no Discovery, as expectativas, tá? E aí, no final, você está com o seu produto pronto. Esse produto é bastante interessante. Na época, se falava de inclusão securitária e hoje também eu vejo esse produto com muita atração por conta da pandemia.
Hoje, o uso do carro não é nada tão intensivo, é uma coisa menor, e você paga mensalmente, você não tem mais aqueles contratos anuais, e se você quiser parar de pagar, você para de pagar e paga no mês seguinte, e é tudo digital. Você não precisa ir a lugar nenhum, não precisa de nada. Você faz aquele seguro e imediatamente está associado a um corretor. Aqui, a gente entregou uma lista de funcionalidades para orientar a construção das histórias dos usuários, toda ordenadinha, para a criação dos MVPs. Aí cada um dos MVPs, com as ordens dele, o que precisava. Então, como era uma empresa de seguro, que já operava seguro, o primeiro momento foi estruturar a parte de operacional. Então, o primeiro MVP é estrutura operacional, vamos botar isso no ar. E a nossa parte de back-office da nossa operação atual vai sustentar esse produto. Depois, vamos construir uma parte de back-office para sustentar especificamente esse produto, né? E, no final, você vai fazendo melhorias. Nesse caso aqui, inclusive, existe uma forte tendência de você pagar de acordo com o seu uso. Não só você pagar uma taxa no mês ou pagar seu seguro, mas você pode pagar aquele seguro e usar. Se você usar pouco o seu carro durante aquele mês, paga menos e tudo mais. Quer dizer, cai como uma luva para o perfil de mercado que hoje a gente tem, né? Então, no final, o processo de discovery é o start de uma construção de um produto, uma solução, e ele não para, tá? Você coloca ele no ar e você também vai ter que estar sempre exercitando, olhando o teu produto e tentando descobrir novos problemas que podem ser endereçados ou solucionados, sempre com uma base para identificar o que você tem de oportunidade de melhoria, evolução ou inovação, que vai ser a conversa seguinte a minha aqui, do nosso amigo Mandarino. Obrigado, Excelente, gente. muito bom, Queiroz, né? E quando a gente fala de focar na dor, né, na necessidade, então a gente está fazendo um trabalho de discovery que a gente vai buscar identificar e alinhar todos com relação a essa necessidade. Isso, de fato, é criar uma solução que traz inovação para o cerne da organização, né? Então, parabéns, é excelente. Mandarino, é contigo mesmo agora. Pessoal, a gente vai responder as perguntas no final, porque a gente vai deixar para fazer ali uma roda de debate, trocar ideia. Então, podem ir colocando aí que no final a gente finaliza aí com a resposta às perguntas, beleza? Vai lá, Mandarina, contigo. Tá aparecendo já. Tava aparecendo. Deixa eu só abrir aqui, que eu não sabia se estava aberto ou não, né? Tá. E eu brinco que a gente paga o ventríloco, pelo menos aqui, uma vez por dia, né? Sempre tem a uma frase clássica. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Não, tá no mudo. Tá no mudo, né? Tá aparecendo. Mas assim, é quase assim pagar o ventríloco. Vai lá. Bom, pessoal, é um prazer sempre poder estar aqui, né? Como eu estou hoje na casa, né? Então, normalmente é importante a gente poder se apresentar e falar um pouquinho, né, do que a gente vai executar hoje, né? Então, a ideia aqui que eu traga, né, para vocês falando um pouquinho, né, de quem eu sou rapidamente, contexto das mudanças da inovação, tentar ver como é que a gente conecta, né, esses dois assuntos, né, que estão até então parecem não conectados, mas estão totalmente conectados quando a gente fala de inovação, principalmente inovação aberta e as práticas de discovery, e alguns desafios, oportunidades, conclusões aí para a gente poder finalizar o bate-papo. Colocando aqui meu contato para o pessoal, né, atualmente eu trabalho com inovação, né, consultoria em inovação. Eu saí, né, do mercado corporativo no final, aí pré-pandemia, né, no final de 2019, e abri uma consultoria de inovação e que foi muito alinhado com o que eu já vinha desenvolvendo na BR Distribuidora, que era a companhia anterior que eu participava, da área de óleo e gás. Então, eu trabalhei 6 anos aí desenvolvendo programas de Open Innovation e empreendedorismo lá. E a minha formação, como todo, sou engenheiro químico com formação em marketing, né, e administração. Então, esse foi um momento muito, muito interessante da minha carreira, que foi exatamente essa mudança, né? E a mudança exatamente daquele ano, né, que o Queiroz comentou aí, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Para mim foi emblemático também, a gente vai pegar essa cápsula do tempo daqui a pouco. E aí eu tenho hoje a oportunidade de ser mentor de negócios também, de atuar aí como investidor anjo. Eu brinco que eu sou querubim por enquanto, né?
não sou ainda o arcanjo, né, do investimento anjo, mas tenho dado minhas quebradas aí nesse mercado. E a gente fala ali, o último, né, ponto ali é o Ironman. E aí eu brinco muito que eu tive a oportunidade em 2017 de fazer um Ironman, né, um full, né, um Ironman completo. E eu brinco muito, né, que as práticas dos times de inovação, principalmente, aí, não diferente, né, da galera que trabalha em desenvolvimento de produtos, né, estão com certeza alinhados nesses 3 tópicos aqui que eu coloco, que essas 3 palavras mágicas aí de vontade, compromisso e persistência, você consegue, de fato, entregar e executar o que você precisa, né? Então, esse é um ponto bem importante. E aí, um contato só, né, para a galera que gostaria de conhecer um pouquinho mais a iniciativa do Energy Hub que eu lidero, é a construção do hub de energia setorial. Então, para mim, tem sido um aprendizado fantástico, né, da gente poder conectar os vários atores e exercitar a inovação aberta na veia, eu diria, né, criando um hub de inovação que possa conectar a inovação das empresas e trazer aí todas as inovações que as startups de alguma forma possuem. Quando a gente fala, né, e aí entrando no segundo ponto aqui, né, que a gente colocaria, né, que é o contexto da mudança, eu vou aproveitar aquela máquina do tempo que o Queiroz falou, que ele foi já ali na sexta-feira 13, mas eu vou até um pouquinho antes, né, que foi na virada do ano, né? Eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo na sexta-feira 13 e me lembro exatamente o que eu estava fazendo no dia 31 de dezembro. E o dia 31 de dezembro de 19 foi o dia emblemático e foi o primeiro caso, foi quando se descobriu de fato a Covid na China, lá em Wuhan. E isso, de fato, teve desdobramentos, né, que pós, aí, né, basicamente, 13, né, de março, a gente teve, né, a chegada aqui no Brasil, de fato, e a partir do dia 16, vamos dizer, o Brasil mudou, né, e de alguma forma a gente teve que se adaptar a todo esse novo contexto. E aí a gente fala muito essa questão, né, do conceito de mundo VUCA, né, de muvuca, né, de viver na muvuca, da volatilidade, certeza, complexidade e ambiguidade. Isso tem muito a ver hoje com o que a gente vive, né, dentro disso, né? Uma alta taxa de mudança, pouca clareza do futuro, muitas incertezas que a gente, né, ou muitas variáveis, né, que a gente tem que levar em conta, e principalmente a gente não tem uma resposta certa, né? E a despeito dos nomes, né, que esses nomes mudam, tem N, né, classificações aí quando a gente fala, e hoje em dia, aí, principalmente por causa da pandemia, se criou esse conceito do BANI, né, do mundo aí frágil, ansioso, não linear, incompreensível, que é uma derivação aí dessa visão dos anos 80, né, da Guerra Fria, aí, da Guerra do Golfo, principalmente, né, quando passou esse processo, da gente ter essa visão, né? Então, a gente vê, basicamente, que o mundo ele tem tido, né, mais complexidades, mais contradições, mais caos, e a gente tem que, de alguma forma, se adaptar e estar mais flexível, né, para essas mudanças, né? O Gilles Jardel também traz muito essa visão aí dos tempos pós-normais, né, como algo muito importante também da gente poder observar. Então, essas constantes, né, estão na nossa vida e impactam todo esse processo. A única certeza que a gente tem é que o mundo está acelerando, né? Então, se a gente pega aí, né, quanto tempo levou, né, para que a gente tivesse, né, o telefone, né, como uma base aplicada, né, em relação a tempo, né? Levou aí para quase 75 anos, né, para a gente poder ter 50 milhões de usuários, e a gente fala do jogo do Angry Birds com 35 dias, né? Então, a gente vê como, né, as plataformas digitais e como a inovação conseguiu trazer, né, criar um elemento, né, de ancoramento de todas essas iniciativas nesse mundo digital que a gente vive hoje, ou até, quando a gente fala de eras, né, uma era pós-digital. E quem nunca se sentiu, né, nesse processo, né, super ansioso, né, tendo que acertar, ainda mais tendo que adequar as complexidades que a gente vê nesse sentido. E aí vem uma grande pergunta, né, que é como é que a gente se mantém relevante no mercado, né? E aí, talvez, né, uma das respostas é a questão da inovação, né, e principalmente a inovação aberta, né? A gente vai ver na sequência, né, como é que foi essa evolução e como isso aconteceu. Mas antes vale a gente conceitualizar, né, um pouco o que é inovação, né? Muitas vezes a gente embola os conceitos ou traz, né, determinados conceitos. Eu gosto de 3 grandes conceitos, né, quando a gente fala de inovação. Um é o primeiro conceito, né, aí da Barça, né, atual, né? Pessoal aí, né, mais experiente lembra da Barça, né, que usava, a galera mais jovem aí a Wikipedia, né?
mas de alguma forma eu fui lá na Wikipedia para poder ver o que estava lá colocado, né, da construção coletiva desse termo, né? E ele fala muito significa criar algo novo, né, usada no contexto de ideias e invenções, né? Assim como a exploração econômica relacionada sendo a inovação à invenção que chega ao mercado. Então, esse é um ponto muito bacana, porque a gente brinca muito que uma coisa é invenção, outra coisa é inovação. E aí já dá uma dica ali, que é a inovação que chega ao mercado. E eu uso muito o termo aqui da gente falar que inovação é gerar nota fiscal. Então a gente fala muito isso aqui, né? Inovar é gerar nota fiscal. Então, o que não é muito diferente quando a gente fala de um produto que você está criando, ele vai de alguma forma ter que atender a um propósito de mercado, né? Um propósito de aplicação, né? Senão ele não tem validade, não tem serventia. A gente tem aí o Druck também, né? Que é o pai da administração, se a gente pudesse colocar, falando que é uma ferramenta específica de empreendedorismo, né, onde você tem aí, explora as mudanças, né, e as oportunidades de negócios. E o Peter Foley, que é um cara muito, muito ativo, né, dentro desse setor, é um cara que tem muita experiência, veio, né, do mercado corporativo, ele fala muito isso, que a inovação é ter uma ótima ideia, brilhantemente executada e muito bem comunicada. Então, esse é um outro conceito aí bem legal. E a gente fala de inovação, às vezes mas inovação é uma coisa só. Não, cara. A gente tem aí hoje mapeado, né, nesse framework do Larry Kelly, mais de 10 tipos de inovação diferentes. E ele tem muito a ver com o quanto a gente consegue combinar esses 10 tipos de inovação para criar, de fato, inovações que são disruptivas, né, que a gente fala. Então, um exemplo dessa inovação disruptiva seria o iPhone, que consegue conjugar 5 tipos, né, dentro dessa mandala aqui, né, de configuração, oferta e experiência, 5 tipos diferentes no mesmo produto. Então, quanto mais itens de inovação ou tipos de inovação eu consigo incorporar numa iniciativa, mais difícil é você copiar, mais disruptiva será essa ideia, né, quando você colocou aí esse produto ao mercado. Bom, vamos seguindo aqui. Isso. E aí a gente fala da inovação aberta, né, como 2 asas da borboleta, né, eu falo muito isso também, que é a gente olhar o Open Innovation, que é a inovação aberta, que é o processo, né, de inovar com outros agentes, né, e não tanto com você, e o intraempreendedorismo, né, que é você pensar em como é que você desenvolve essa inovação dentro da companhia. Então, você vai desenvolver uma inovação fora, né, de fora para dentro, que seria o Open Innovation, e de dentro para fora, que seria o intraempreendedorismo. E aí, obviamente, palavras de ordem, né, eu diria, aí, cooperação, colaboração, conexão e parceria são palavras fundamentais para que você consiga incorporar esses 2 itens, né? E basicamente, esse processo é um processo de evolução, né, quando a gente fala de inovação. Então, a gente tem desde ali o que era no início, os primórdios da inovação, quando você desenvolvia um novo produto, né, era muito galgado, né, em novos produtos. Depois a gente caminhou aí com uma inovação fechada, centros de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, né, que era muito comumente utilizado pelas companhias. A gente caminhou, né, para uma visão de inovação aberta, você ter parcerias que você possa conectar a inovação, atuar em rede. E hoje em dia, a gente já está falando, né, num processo, né, numa visão de inovação aberta 2.0 aí, não é? Por enquanto não é 4.0, ainda estamos na 2.0 aí, que é você conectar ecossistemas de inovação, né? Você criar conexão com ecossistemas, né? E não somente com parceiros ou com empresas, né? E sim com ecossistemas, né? Você trabalhar visões, né, de investimento, estratégias conjuntas, né? Trabalhar, né, a inovação dentro do core da empresa, dentro da área estratégica. Então, você fazer vários movimentos para que você, de fato, consiga coordenar esse processo. E é fácil fazer isso? Claro que não, né? Por quê, né? Quando a gente fala isso, a gente vê, né, claramente que os padrões são diferentes, né? Quando a gente tem o padrão das startups, o padrão, né, que tangibiliza muito fortemente, né, quando a gente fala aí de inovação, as startups, e o padrão das empresas, basicamente, é um padrão único, né? A gente não tem, talvez, um padrão igual a esse, né, no mundo, né, que é essa tomadinha bonita, né, tomadinha brasileira. Então, muitas vezes a gente precisa ter uma adaptação, né, um processo de adaptação desse ponto, né, da gente poder conectar esses 2 mundos que são muito diferentes ainda, né? Estão caminhando, né, para se encontrar, mas são muito diferentes ainda. E a gente fala muito das empresas, né, que conseguem hoje liderar esse processo muito bem, são as empresas ambidestras, né, que tem esse conceito, que ela consegue ser criativa e inovadora, mas, ao mesmo tempo, ela também prima, né, e consegue, né, ser eficiente, precisa, conseguindo
trabalhar os seus processos de forma estruturada. A gente fala também muito que a inovação é você ter processo, né? Você não inova sem um processo. É muito parecido, né? Muito alinhado aí com o que o Queiroz colocou. Existe um processo, existe uma jornada exatamente igual no caso da inovação. Guarda muita paridade quando a gente fala dos programas e dos processos de discovery, né? Quando a gente fala aí, a gente fala muito de inovar na caixa, né? E aí a gente muitas vezes meio que segrega, né, aquele inovador que não inova dentro da caixa. A gente já ouviu, né, esse parâmetro. Mas hoje em dia é possível sim inovar dentro da caixa, né? E muitas vezes para as empresas isso é mais do que 70% da inovação das empresas é inovar dentro da caixa, é inovar no seu core business, é inovar dentro, né, do negócio. E basicamente você tem 30% que você inova, vamos dizer, fora, né, da empresa, busca de alguma forma trazer novos elementos, atuar em novos mercados, ou utilizar novas iniciativas ou novos atributos, né, para que você consiga fazer esse desenvolvimento. E aí eu venho muito, né, e aí é interessante a gente conectar esses dois elementos, né, a gente fala o Dino com Uni, né, a gente poder conseguir conectar o dinossauro, né, que muitas vezes são as empresas, com os unicórnios, né, que são aquelas empresas que valem $1 bilhão de dólares, né, de valor de mercado. E aí eu quero fazer uma provocação para vocês aí, Júnior, se você puder me ajudar aí para a galera que está no chat, para a gente não ficar tudo parado aqui, só a gente falando aqui. Se a gente pudesse fazer aqui um exercício de unir esses dois, eu diria esses dois bichos, né? Qual é o bicho que sairia aí, né? Aí se você puder ver a galera colocando e puder falar para mim os resultados aí, seria bacana. Galera. Então, assim, vamos fazer uma prática de discovery aqui na hora, aqui, né? Se a gente pudesse juntar esses dois bichos, qual o bicho que sairia aí na frente, né? Então, vou dar aí 30 segundinhos para a galera poder pensar, colocar, não tem resposta certa nem errada. O legal aqui é a gente poder fazer exercício. Unissauro, dinocórnio, Boa. Dinocorno. Esse aí, dependendo de como for, deve ter vários aí, tá? Cavalossauro. Desculpa a brincadeira aqui, Mandarino, mas já nasce com chifre, pô. Exatamente. Unirex, pô. Unirex é muito bom. Esse aí eu vou anotar, porque eu já faço essa dinâmica aí já em alguns momentos, né? E tem vários nomes legais aí que saem. Unirex é muito bom. Icterocórnio. Esse aí foi sensacional. Agora, trazendo aqui, né, pelo menos assim, ó, eu falo para vocês que eu sou engenheiro, eu não sou designer, então desculpe os designers de plantão aqui. Eu tentei fazer o meu melhor no Paint, que é a ferramenta, né, que eu consigo utilizar. E aí eu fiz esse exercício aqui, né, fazendo aí a colocação do dinocórnio e unissauro, e é um pouco isso, né? A gente pode ter aí dois, né, clássicos, né, duas grandes junções aí do dinocórnio ou unissauro, e normalmente hoje o que as empresas buscam é ser um pouco mais unissauro do que dinocórnios, e até a cabeça do unicórnio, mas ter a musculatura, né, vamos dizer assim, ter a potência, né, vamos dizer assim, do dinossauro. Então, é um pouco isso que as empresas hoje vêm buscando, e aí quando a gente fala disso, a gente fala muito de cultura, né? Então, hoje é um ponto crítico, né, dentro das empresas, quando a gente fala de inovação, a questão cultural, a cultura organizacional como um item relevante que pode impedir a cultura inovadora. Então, a gente fala ali cultura, fatores políticos e liderança como três principais itens, né, críticos desse processo. E se a gente fala de cultura, a gente tem que falar de mentalidade, né? Não tem como, tem um framework muito bacana aí da Carol Dweck, que traz aí esse livro, é um livro, fica a dica, a primeira dica aqui, A Nova Psicologia do Sucesso, um livro fantástico, vale muito a pena ler, porque ele traz, né, uma visão mental, né, para que a gente possa entender como os desafios, né, como você pode abraçar os desafios, né, persistir nas dificuldades, né, ver o esforço como um caminho da excelência, conseguir aprender com as críticas e, obviamente, encontrar lições inspiradoras, né, no sucesso dos outros. Então, a Carol ela fala muito isso, foi uma pesquisa aí de mais de 20 anos, né, uma pesquisadora renomada aí de Harvard, então vale muito a pena aí, observar, ler e ver, né, como esse item da mentalidade ele está presente não só, né, na questão quando a gente fala de inovação, mas também em todo o processo de construção, né, por exemplo, de um novo produto ou de um novo serviço.
Bom, a gente vai entrar agora no próximo bloco, né, que a gente fala aqui do que é, né, o Discovery para você. Né? Eu fiz muito essa pergunta, né, para mim. Né? E eu queria fazer essa pergunta para vocês. Né? O que era, antes de vocês conhecerem o Discovery, né, o que era para você o Discovery? Né? E aí eu falo para vocês que, para mim, né, no primeiro momento, era a nave espacial. Né? Era a Discovery mesmo, né, que fez o seu último voo aí em 2011, né? Mas, mais recentemente, né, eu sou um cara meio nerd aí, eu diria, né, para mim, Discovery era Star Trek, né, uma das franquias da Star Trek aí, da Discovery, né, e, por mais recentemente, que é um vício que eu tenho, é Largados e Pelados, né, assisti aí na Discovery o Largados e Pelados. Então, até então, né, para mim, né, quando eu tive, né, esse contato, né, com a ação, ele foi muito isso. Mas dentro, né, desse ambiente que a gente está falando, eu comecei a ter, né, de fato, quando a gente fala da inovação, e aí eu puxo um pouco a brasa para mim aqui na sardinha da inovação, eu tive muito contato com o Discovery quando eu comecei a aprofundar a visão do Design Thinking. Né? Então, todo o processo da inovação nas empresas começou muito fortemente com a grande revolução, eu diria, né, da aplicação do Design Thinking como um método, uma abordagem de descobertas, né, de exploração dos problemas que existiam até então. Né? Então, antes você via muito de uma solução, de empurrar uma solução para o mercado e não entender o que o mercado demanda e, assim, moldar essa solução. Né? Então, é muito, né, isso aí foi nos idos aí de 2015, né, que eu comecei a ter mais ações, de fazer cursos de... isso começou também, né, numa grande revolução na época lá na BR Distribuidora, né, com os times que começaram a implementar vários facilitadores de Design Thinking. Então, a primeira onda da inovação nas empresas, ela começou com o Design Thinking, né, e de alguma forma é dali, né, que se conecta nessa visão do Discovery, como o Queiroz colocou muito bem, né, e posicionou muito bem. Depois a gente tem a questão do Lean, né, da mentalidade Lean, né, que é outra questão muito importante quando a gente fala de inovação, de você conseguir pensar no aprendizado como uma ação. Isso também está muito claro, né, nas práticas de construção de produtos. E, obviamente, né, hoje é a onda que a gente vive, eu diria, né, atual, né, a gente está surfando essa onda atualmente, que é a onda do Agile, né, da mentalidade Agile, de conseguir trabalhar uma visão adaptativa, né, desse processo. Então, basicamente, foi esse processo de construção que eu caminhei. E aí eu acho que um ponto legal, que eu acho que corrobora muito com o que o Queiroz colocou, é que existe uma pesquisa, né, do Jim Johnson, né, que é desse Standish Group, que eu achei, assim, até me chocou, né, porque eu não conhecia essa questão, que mais 64% das funcionalidades que se desenvolve, o usuário nunca usa ou quase nunca usa. Né? Depois eu quero ouvir aí a visão da galera que hoje desenvolve, se isso é verdade ou não, se bate, né, com essa perspectiva. E aí eu vejo que o Discovery, né, e aí é muito parecido com o que eu tenho na inovação, que é como é que eu reduzo a incerteza, como é que eu mitigo o risco, né, disso. E aí o Discovery ele é usado muito para isso, como é que eu reduzo a incerteza de que a equipe que vai desenvolver, meter a mão na massa do produto, vai codificar, ela vai conseguir, de fato, estar com confiança de fazer aquilo ali acontecer e não gastar energia, gastar dinheiro e tempo para desenvolver uma solução que ninguém vai usar. Então, esse é um ponto ali muito bacana. E aí tem a questão, né, que eu não vou chover no meu olhado aí, né, dos 10 princípios do Discovery, mas eu acho que tem alguns aqui muito legais que falam muito com o processo de inovação também, né, que, né, o item 2 aqui, né, mais importante é criar valor, né, sem isso a gente não consegue trabalhar que seja um novo produto, que seja um processo de inovação, né, como eu comentei ali, inovar é nota fiscal, eu tenho que ter ali uma visão de como é que eu vou gerar valor com aquele processo da inovação, senão ele vai ser uma invenção. Eu vou criar uma patente, colocar lá na minha estante, ganhar um prêmio, mas de alguma forma eu não vou aplicar. Né? Um outro item também muito legal, esse item 5, né, que a gente fala muito, né, muitas ideias não funcionarão, e as que funcionarem exigirão várias e várias iterações. A gente fala aí da pivotagem, né? Então, assim, na inovação, né, no time, né, no momento, né, quando a gente fala aí de startups, a fala, né, hoje das startups, o ponto principal é a pivotagem, né? O processo do Lean, ele trabalha fortemente, né, você conseguir encontrar e criar, né, uma forma de trabalhar, né, essa construção, né, essas iterações, aprender, né, construir, e a partir daí, de alguma forma, se não estiver gerando funcionalidade,
né, conseguindo ter aderência, você de alguma forma tem que modificar e mudar, né? Validar as ideias com os clientes, né? Então, para você seguir, né, fazer uma pesquisa, conseguir validar muito bem a tua ideia é fundamental, né? Sem isso não tem. Esse item 4, né, funcionalidade, design, tecnologia, quando a gente fala de discovery, mas quando a gente fala de inovação, a gente fala de fomento, conexão e medição da inovação. Então, de alguma forma, guarda uma tríade também. A gente fala aí de validação de ideias, né? O MVP é fundamental, né? Dentro do contexto da inovação também. Você usar frameworks, técnicas, né? Ações para que você possa estimular esse processo. Pô, o Queiroz trouxe algumas, né, muito legais aí, que também se aplica, né, no processo da inovação, como o mapa de empatia, por exemplo, que ele citou, é muito utilizado, né, quando a gente está pensando em um novo produto, né, voltado para isso, ou construção de um novo modelo, um Canvas, por exemplo, e assim vai. Validar as ideias, tanto do ponto de vista do negócio quanto técnico, né, durante o discovery, e não depois, né, você conseguir criar esse processo de validação previamente, né, então não adianta você querer construir sem ter validado, né, então é muito importante isso. E tudo é aprendizado, né, compartilhado. Então, essa questão do medo de errar, de você ter a cultura do erro, né, de você poder, de alguma forma, experimentar, fazer, né, muito nessa fase do discovery antes de você meter, de fato, aquela grande mão na massa mesmo, é fundamental, né, para você ter maior assertividade de que você vai construir algo que vai, de fato, ter a aplicação. E aí, o que tangibilizou para mim, né, eu trouxe aqui também, fica a dica aí, que eu tive a grande oportunidade de começar, talvez, a minha escrita na Jornada Colaborativa, que é um super movimento, aí o Júnior está participando, a gente tem alguns amigos aqui também que estão assistindo aí o webinar nessa parte, e a Jornada do Produto, ele tem muito isso, e de forma muito feliz, o livro que eu tenho feito a curadoria, a Jornada Ágil de Inovação, ele tem um capítulo para falar sobre Discovery, né? Então, isso é muito bacana, porque demonstra, né, a importância do Discovery também no processo da inovação, que é você trabalhar aquela ponta inicial que a gente falou ali, muito, né, em parte galgado pela visão do Design Thinking. Tá? Então, aí fica a dica aí, pessoal, para vocês poderem conhecer esse livro, que é um livro bem bacana aí, que fala muito, faz um super apanhado de frameworks, né, quando a gente fala aí de desenvolvimento de produto. E por último, né, para poder finalizar aqui a minha fala, quando a gente fala de ecossistema de inovação, a gente fala de diversidade, colaboração e confiança. Isso não é diferente quando a gente está desenvolvendo, né, um produto com um cliente, né? Então, a gente tem que ter lá uma equipe diversa, a gente tem que montar um time, né, que consiga trabalhar isso muito, tem que colaborar muitas vezes entre o time também, obviamente, com quem, de alguma forma, vai estar utilizando, né, quer seja o cliente, né, o owner, né, do projeto, e, obviamente, a confiança, né, é fundamental entre os agentes e também com quem demandou, né, com o teu cliente, o teu usuário, né, para que a gente consiga, de fato, conseguir desenvolver. E dicas, né? Se eu pudesse deixar algumas dicas aqui para vocês aqui, né, a gente fala aí de desenvolver hard skills e soft skills, isso não é diferente quando a gente fala na inovação, né, e também, obviamente, na questão do desenvolvimento de produtos, né. Então, sempre nos momentos mais complicados aí, né, o Queiroz trouxe muito a questão da pandemia, investir no conhecimento, na capacitação, é fundamental esse ponto. E, obviamente, a questão de soft skills, né? Trabalhar o autoconhecimento, a solução de problemas complexos e criatividade, cada vez mais vão estar dentro desse arcabouço, né? Dentro daí do teu cinto de utilidades, né? Que você, de alguma forma, vai poder ter que acessar, né? Ao longo dos anos, né? E, obviamente, ali tem 3 palavras aí que eu coloco hoje que os times precisam ter em qualquer ambiente, né? Que é protagonismo, né? Você tem que liderar a tua evolução, a tua mobilidade, né, quando a gente fala aí de ações, resiliência, né, muitas dificuldades vão acontecer, mas isso faz parte do processo, então abrace a dificuldade, né, e caminhe, né, nesse sentido para resolver, e obviamente a mentalidade ágil no sentido do mindset, né, da mentalidade de fato, de você atuar dentro desse contexto. Para vocês é muito mais simples, da onde eu venho, do mundo corporativo, é muito mais difícil a gente poder exercitar essa mentalidade ágil, né? Mas esse processo está no caminho, ele está caminhando, até muito pelo contato, né, que está se tendo com essas ações. E, por fim, né, eu acho que tem uma frase muito bacana aqui, que eu sempre revejo ela, né, e aplico, que é o Alvin Toffler, que é um filósofo, uma pessoa que estudou muito, né, já há alguns anos, aí, algumas décadas atrás, ele já vinha falando sobre isso, que o analfabeto do século XXI ele não vai ser aquele que não sabe ler nem escrever, a gente tinha muito esse conceito, né, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, e eu acho que esse é
é o grande mote, né, quando a gente fala aí de inovação, por tudo que a gente falou, da velocidade com que o mundo hoje está, né, a gente tem que ter essa constância, essa possibilidade de conseguir fazer isso de fato, executar. Tá? Então, agradecer aí a oportunidade, a possibilidade de ter dado esse talk para vocês e estamos aí abertos, tanto eu e Queiroz, para perguntas. Obrigado, pessoal. Mandarino, que aula muito boa, né? E assim, eu não tenho como não ficar empolgado aí com as duas apresentações, porque adoro, né? Trabalho com inovação, enfim, sou um fomentador aí de técnicas e abordagens de discovery, então fico muito encantado quando eu vejo esse tipo de discussão, porque eu acho que realmente é o que as empresas precisam, né? E aí a gente precisa desmistificar, e aí queria depois que vocês me ajudassem nisso, depois que a gente respondesse um pouquinho as perguntas, que é justamente desmistificar que isso está voltado somente para startup ou para empresa de alta tecnologia. Semana passada, eu estava participando como mentor de um Inovaton, né, uma maratona de inovação, dentro de uma instituição pública, né, de fundo de investimento. Então, a gente vê que isso pode ser aplicado em qualquer realidade, desde startup. Esse processo de discovery ele pode ser utilizado para você criar soluções inovadoras, sejam elas produtos, serviços, como o Queiroz colocou lá no início. Então, são abordagens que nos ajudam a justamente identificar uma dor, e aí, como o Mandarino colocou muito bem, né? Você unindo essa característica, essa capacidade de descobrir um problema, de você focar na coisa certa a se desenvolver, que é o que o Lean traz, né? Que é o Mindset Lean traz, e desenvolver de uma forma ágil, né? De uma forma eficiente, são as abordagens que se complementam para que você consiga ser cada vez mais efetivo na sua entrega de resultado. Então, tudo isso se complementa para que você consiga garantir uma melhor entrega de valor para o seu usuário final. E aí tem uma pergunta aqui, Queiroz, que eu vou direcionar para você, que foi uma pergunta da Júlia, quando você estava falando lá do Leanception, justamente falando sobre existe um número máximo e mínimo de pessoas para participar do processo da Leanception, que não atrapalhe ou que seja suficiente? Assim, normalmente quando você faz uma Lean, você procura ter aí até o máximo que eu já fiz com 13 pessoas, mas pode ir até os 15 pessoas, é legal, porque senão fica confuso, porque quando a gente fala desses processos, e aí a gente vê isso, as empresas que também, normalmente a expectativa é um resultado rápido, né? Então, a gente faz, por exemplo, uma linha, a gente leva 5 dias, já levou 3, dependendo do grupo de maturidade. Se você bota muita gente, a discussão começa a ficar acalorada e, às vezes, ela fica ineficiente. Então, a condução fica um pouco mais lenta. Mas, assim, a recomendação é sempre você ter grupo em torno de até uma dúzia de pessoas, é legal. Acima disso, você já pode correr o risco de ficar meio lento esse assunto. Exatamente. Quer complementar aí, ô Mandarino? Eu pego assim, a gente fala muito na inovação das 2 pizzas, né? Um pouco isso mesmo. Mais do que isso já começa a complicar mesmo, já começa a dificultar, né? Muito então, bom. assim, bota ali 8 fatias, já tá legal, né? Pô, bota ali no máximo ali 2 fatias para cada um, né? Para poder colocar. Exatamente. Porque realmente, quando a gente fala ali, principalmente de você poder conseguir fazer uma fase de. Que o design thinking coloca muito isso, né? De divergir para convergir, às vezes pode ter dificuldade nessa convergência, né? Quando você tem aí um quantitativo muito grande de pessoas, né? Participando, né, desse processo, né? Mas e aí tem momentos, né, que você consegue até aumentar esse quantitativo de pessoas em uma outra fase, não nessa fase inicial. Né? Legal. Quando a gente fala disso, né, inclusive quando a gente fala de times ágeis, o conceito é o mesmo, né? Você trazer ali uma diminuição na complexidade dos canais de comunicação. Então, quanto mais pessoas você colocar, mais complexa fica a comunicação entre os participantes do time. Então, além das pessoas também, em algum momento, ter dificuldade até mesmo de interagir, de se colocar, porque já tem muita gente no time, essa interação, essa discussão mais aberta e participativa, com todos colaborando e contribuindo, acaba sendo prejudicada quando você coloca mais pessoas. O Design Sprint, por exemplo, que é uma outra abordagem de discovery, que, né, eu adoro, faço workshop, dou workshop sobre isso, ele fala de 7 pessoas. Então, assim, a gente está falando de times pequenos, né, de times que realmente são enxutos ali para justamente você favorecer essa questão da troca. E aí, depois de eu partir para uma outra pergunta para você, Mandarino, eu queria que você tentasse responder essa aqui. A Flavinha, colocou aqui para a gente uma questão
que foi a minha primeira pergunta que eu fiz ao mundo da agilidade no primeiro evento que eu fui em 2018. Como que é a gestão do conhecimento quando a gente fala desse processo de inovação, agilidade, enfim? Isso é legal. Pô, a Flavinha aí trouxe o picterocórnio, né? Pô, depois dessa aí, pô, a Flavinha tem moral aí para fazer qualquer pergunta, né, Flavinha? Um beijo para você. Assim, eu falo para vocês que hoje essa é uma das grandes dificuldades, né? Ainda, né, a serem apontadas quando a gente fala de gestão, vamos dizer, do conhecimento ligada ao processo de inovação, vamos dizer assim, né? Existem alguns frameworks, né, que podem ser aplicados, né, para esse contexto. Depois até eu tenho como te passar, né, te dar uma indicação aqui, passo para o Júnior, né, para você poder depois acessar para poder ver. A maior dificuldade, né, e aí eu pego, né, um pouco por mim, né, é que muitas vezes a inovação é um processo muito, eu diria ali, muito de hands-on, né, de você fazer, vamos dizer, você exercitar e entender como aquele framework, como aquela teoria ela funciona. Então, existe muita coisa, né, que você vai acessar, obviamente, que é um pouco, talvez, um lugar comum, mas é um pouco parecido com o que é a prática, né, pegando ali a prática do, né, por exemplo, quando a gente faz ali um Lean, né, por exemplo, né, vai fazer um Lean Inception, vai, né, trabalhar, né, alguma ferramenta, né, quanto a essa. Você tem um método, mas aquele time que está ali, ele vai reagir de forma diferente daquela ferramenta que você está aplicando, o resultado ali é diferente. A mesma coisa no caso da inovação. Então, provavelmente você vai ter que construir, né, trabalhar essa construção, você vai ter que criar um modelo, né, de atuação, e existem alguns modelos para você aplicar a inovação nas empresas, tanto intra quanto open, que ajudam a você poder ancorar isso para depender menos das pessoas, né? Porque a gente fala de gestão do conhecimento, é muito isso. É a gente poder criar uma forma que, independente daquela pessoa que está lá à frente, você consiga rodar de forma efetiva, né? E consiga registrar minimamente as ações, né, que você consegue fazer. Então, assim, hoje eu vejo assim, que a inovação ainda tem muito esse parâmetro pessoal, sabe? As empresas ainda têm um pouco de dificuldade de conseguir ancorar, né, fortemente isso como um programa, né, uma característica de programa, né, de você tá alinhado ali a estratégia, mais a parte tática e mais a parte operacional. O operacional são os programas, é você rodar um programa de ideias, é você ter um programa de conexão com startups, por exemplo, isso é operacional. Mas aonde que trava mesmo, aonde que você consegue colocar? É quando você trabalha ali o item da estratégia da empresa, coloca a inovação como esse grande cerne, né, colocado, indica, né, quais são os objetivos e indicadores, né, que você vai colocar. Com isso, você consegue começar a criar uma forma de você manter esse processo organizado, né, esse processo registrado, vamos dizer assim, tá? Mas existem alguns frameworks bem legais aí que conectam, né, a gestão, os princípios da gestão do conhecimento com a inovação. Aí depois eu vou passar para o Júnior um framework que eu tenho, né, e a referência, e aí ele consegue passar para você. Não, bacana, Mandarino, o que você falou. Existem algumas ferramentas para design thinking online, enfim, né, ou para processo de discovery, como a gente está mencionando aqui. Mas quando a gente está falando dessa questão da gestão do conhecimento, a gente, quando estava no presencial, acabava se tornando um pouco mais complicado, porque o que você iria fazer é anotar aquilo tudo ali, tirar foto, enfim, documentar dessa forma. Quando a gente está falando desse ambiente virtual, no meu entendimento, isso acaba facilitando bastante, porque essas ferramentas como Miro, Mural, enfim, elas fazem export da informação, então você pode exportar no formato de planilha, por exemplo, você pode salvar como imagem. Então, o que eu costumo fazer, em geral, é pegar essas imagens do trabalho que a gente faz de forma virtual e colocar isso num relatório, transformar num PPT, num documento ali final. Antigamente você fazia isso com foto, né? Você exatamente, pegava foto post-it e tirava foto. Exatamente. Hoje, realmente, você tem por se estar tudo digitalizado já, você tem aí uma menos fricção, né? Antigamente é mais fricção, muitas vezes você perdia, né, muito, né, essa iniciativa. Sim. Mas o amigo aqui, eu vou te falar, eu digitalizava também. Eu ia falar exatamente isso. Nós nunca fizemos isso. Tirava foto, sim. Mas sempre depois a gente documentava tudo.
Uhum. Então, Isso aí. esses modelos que o Queiroz montou já são modelos que foram feitos offline e Uhum. depois foram aplicados online, porque a gente nunca acreditou nesse negócio. Não, vamos tirar foto que fica documentado, não. Uhum. Até o processo de reescrever, de documentar, fazia com que a gente revisitasse todos aqueles pontos para saber se a gente estava seguindo no caminho correto. Então, era o exercício do fim do dia. Era o trabalho que fazia o Queiroz, o Marcos Leite, que está aí também, e que ficava muito interessante, muito interessante. E até diferente do que o pessoal aproveitava, que costumava fazer, o Queiroz ainda imprimia esse negócio em A1, não é isso? A0 e A1. A0 e A1. Então, no dia seguinte, aqueles post-its que caíam no chão, que tinha que botar foto, já estavam todos em A1 pendurados na parede. Era um negócio assim, sensacional. Nenhum post-it meu caía, porque eu colava todos com durex, cara. Você usava 3M, né? Não usava Não, esse não dava, né? Porque de vez em quando não dava para pegar, vinha uns olhinhos puxados, né? Uns post-its olho puxado, aí não tinha jeito. De vez em quando ele, batia um calorzinho, ele caía, mas aí tinha que botar o velho durex lá, mas olha, plastificar tudo, para poder ele ficar lá na posição. Mas o resultado, além de, por exemplo, no A0, que é o painel para o pessoal do sprint, né, para desenvolver o sprint, depois seguia um documento também, todo em PDF, mas o documento não grande, para o cara com todas as imagens que eu mostrei, inclusive na apresentação também. Então, o cara tem todo isso guardado e podia trabalhar aquilo quando quisesse. Então, assim, foi bem legal. E complementando então aí, Queiroz, já que você está falando, né? Como então que a gente consegue, a gente já respondeu um pouquinho, mas complementa aí falando como que a gente consegue inovar no trabalho remoto. Pois é, cara. Eu acho assim, a gente estava conversando sobre... A gente tem várias ferramentas para fazer isso. Tem o Concept Board, o Miro, e a gente consegue fazer isso e já faz isso interativamente, levantamento de sistemas e tal. Mas eu entendo muito o seguinte, cada momento... A gente usa a ferramenta, mas o mais importante é a interação das pessoas, né? O framework também, ele é uma base, ele te dá uma base, uma orientação, mas ele não pode te engessar, até porque a gente está falando de processo criativo. É um processo de evolução. Uma inovação, ela exige pessoas livres e podendo flexibilizar o caminho. Então, assim, eu gosto das ferramentas, elas permitem, elas viabilizam isso hoje. Você consegue registrar, como você bem falou, isso. Você pode até gravar, como nós estamos fazendo aqui. Você tem uma ata eletrônica de tudo que acontece. Mas eu acho fundamental que você... um pouco mais da importância da ferramenta, a importância das pessoas estarem ali à vontade, se sentindo bem ali. E nem perceber que é uma ferramenta que vai colar post-it ou vai desenhar, mas que elas fiquem à vontade para poder dar as ideias e registrar as ideias. Isso eu acho mais importante. Muito bom, legal. Posso dar um depoimento também? Pode, Rapidinho? pode. Só antes disso, rapidinho, só a Flavinha está pedindo, Queiroz, que depois você mande informações da ferramenta que você usou na Inception, tá? Não, ela não vai mandar, a gente não vai mandar informação, ela vai entrar no site para acompanhar. Isso aí. Ela vai ver real time, não vai receber Ótimo. material, ela vai ter Muito acesso bom. lá para poder ver isso acontecer. pesquisar, navegar e ver as coisas. Perfeito. Mas Então fala com a Flavinha aí, Queiroz. Respondendo para a Carol, como é que dá para inovar? Fazer um trabalho remoto, eu e o Queiroz estamos fazendo um trabalho voluntário remoto, usando esses boards. E está muito engraçado, muito divertido. Muito divertido. E assim, é uma coisa completamente distinta. Assim, você falar, quem é que está fazendo aí um trabalho voluntário remoto? Mandando quentinha por drone? Está pintando, né? Tá pintando ali, né? O muro virtual, né? Então, mas está sendo muito interessante. É um exercício bem interessante. É um trabalho para apoiar ex-jogadores de futebol. Que legal. E assim, você que gosta de esporte, né, Mandarina? Chama Museu da Pelada. Maneiro, legal. E está sendo super divertido porque tem um propósito de resgatar a memória dos caras, ajudar. Então, não sei se vocês chegaram a ver, no meu tempo de frequentador do Maracanã, tinha um cara da maca chamado Mike Tyson. Ele era um armário de forte. Hoje o cara pesava 120 quilos, hoje o cara está com 40 quilos, 30. E aí o museu foi lá, juntou jogadores deram camisa, foi feito leilão, não sei o quê, e o cara
ajudando o cara. Ele está cego dos 2 olhos, porra, foi levado para o oftalmologista. Então, tem um trabalho muito bacana. Vários jogador que não tinha dente, não podia dar entrevista porque não tinha dente. Aí foi levado para o dentista. É um negócio bem bacana e a gente está formatando esse produto no modelo que a gente possa monetizar e fazer com que essa monetização reverta para esses ex-jogadores que estão aí à míngua. Sensacional, pessoal. Sensacional. É bem bacana, assim. Bem bacana. Passei até do limite da inovação do trabalho remoto, mas é um trabalho bacana que a gente está fazendo, que voluntário, mas é bem bacana mesmo, bem legal. E usamos as técnicas, estamos usando o Lean, chegamos e iniciamos com o BMC, né? E depois fomos para o Lean, e é fantástico. Ela te dá todo o recurso, mas o mais legal é o resultado que a gente quer, o propósito desse negócio. É bem legal. Bacana, muito bom. O Mandarino, pergunta para você aqui, quando a gente estava falando aí das ferramentas, abordagens, enfim, você acredita que elas possam suportar todo tipo de inovação nas empresas? Sim, eu te falo que você consegue apontar muito, né? Assim, praticamente boa parte, né, das demandas de inovação. Hoje eu falo para você que o problema da inovação da empresa não é ferramenta, não é framework, não é nada disso, cara. Isso aí o cara tem que até ter cuidado, porque tem tanto que se você quiser aplicar tudo, tu vai criar um Frankenstein, você tá entendendo? Porque tem tudo. Se você pegar lá, imagina lá um shopping, sabe? Você tem lá um mega shopping, que você pode ir em 1000 lojas lá, que está disponível lá para você entrar e comprar uma bugiganga em cada uma das lojas, você está entendendo? A questão principal é como é que você consegue pensar, e hoje isso ainda carece muito, de qual é a estratégia que você quer aplicar para chegar no teu objetivo, entendeu? Então, assim, você pode desde definir o ponto A ao ponto B, você pode ir a pé, de bicicleta ou de supersônico, entendeu? Mas você vai precisar, de alguma forma, de algo que vai te mobilizar de um ponto A para um ponto B. A mesma coisa a inovação. Você tem formas mais simples de você fazer, que vão gerar resultado, né? E formas muito mais, eu diria, complexas, mais rebuscadas para isso acontecer. A maior dificuldade hoje é que muitas vezes tem muita, eu diria assim, muita confusão. Então, por exemplo, a empresa quer, ou ela acha que vai gerar uma super inovação, por exemplo, fazendo um Ideaton, né? Então, assim, o Ideaton ele é muito, né, usado, né, naquela fase, né, como o Júnior comentou lá, de você descobrir, de você, vamos dizer, colocar, né, aquele momento, né, de quebrar determinados paradigmas da empresa, você aproximar, né, uma inovação de fora para dentro, até mesmo de dentro, né, para que você traga os funcionários, que eles tenham um ambiente ali mais livre para ele errar, mais livre para ele colocar as posições, e menos, né, para você pensar que aquilo ali vai mudar, né, vai pivotar, né, vai ser 180 graus do resultado da empresa, não vai. Então, assim, provavelmente o resultado da empresa ele vai ter que construir um modelo de aquisição, um modelo que ele vai construir, né, uma inovação estruturada num portfólio, né, com inovações dentro da empresa, né, que estão ali mais ligadas ao core, né, como eu comentei, algumas adjacentes e algumas disruptivas, que ele vai investir, né, sem ter muita chance ou muita certeza que ele vai conseguir acertar. Mas se ele acertar, praticamente ele consegue, vamos dizer, criar uma nova, né, um novo negócio, uma nova empresa. É um pouco, pegando hoje um exemplo, né, e tem um exemplo muito clássico atualmente aí no varejo, que é a Magazine Luiza, é o exemplo brasileiro, na minha opinião, que traz muito isso, né? É uma empresa que era basicamente 100% física, com lojas, né, com modelo de varejo tradicional. Começou, né, com algo outsider, né, na borda, né, com a própria Magazine Digital, a Magalu, era algo que era exógeno, né? Falava assim, cara, toma isso aqui e para de me perturbar, é mais ou menos isso. E hoje em dia o negócio virou, né, engoliu, né, a criador e criatura, né? Hoje em dia você está pensando no negócio para digitalizar o varejo brasileiro. A aspiração é outra, não é para digitalizar, não é um marketplace, né, de produtos ligados à Magazine Luiza, né, e sim algo para digitalizar o varejo do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Então, assim, você vê, né, como você tem potencialidades, né, colocadas quando você, de fato, consegue encontrar bem, bota um time ali super dedicado, né, um time focado para poder fazer aquilo, algo que era até então disruptivo para a própria Magazine Luiza. Então, se a Magazine Luiza tentasse fazer isso dentro, né,
provavelmente teria matado aquilo ali, ia ser uma célulazinha pequenininha, o cara não ia ter a explosão da mente que ele teve, né, de pensar em algo totalmente disruptivo, né, algo muito mais amplo do que a envoltória da empresa. Então, eu vejo que, atualmente, a principal questão é essa, né, é você trazer os elementos e alinhar os elementos da estratégia. Cara, frameworks, ferramentas, gente para fazer, cara, tu tem ali, dente de tubarão, eu diria, muita gente, né? Então, assim, cai um, vem outro já na sequência, né? Então, assim, a questão principal, tudo começa, na minha visão, assim, em você definir muito bem a estratégia e aonde você quer chegar. E o que você está disposto, né, para aplicar, né? Eu entendo que depende muito, né, Mandarino, do momento da empresa, do objetivo que a empresa tem, porque a gente falou aqui, mencionou sobre ferramentas, a gente falou design thinking, inception, design sprint, diversas abordagens, próprio BMC, trabalhar ali com value proposition, enfim, tem uma série de ferramentas dinâmicas que a gente pode utilizar. Então, você precisa conhecer. Então, quanto mais você conhecer, mais apto você vai estar também para poder aplicar e identificar aquilo que funciona naquele momento. E aí também depende muito do objetivo que você quer alcançar, para saber também qual o tempo que você tem disponível, quantas pessoas você vai ter disponível para atuar naquele processo ali com você, porque eu já rodei processo de recurso, né? Não, exatamente. Eu já rodei processo de discovery que foi de um dia, e aí eu misturei design sprint com Lean Inception, porque era o objetivo que a gente queria alcançar, a gente só tinha aquele tempo, e a gente fez com que a gente tinha disponível. Então, depende muito do que se tem e do que se quer alcançar. Acho que essa equação que é boa. Mas você falou um negócio muito interessante, quando você falou lá da empresa, da inovação ambidestra, empresa ambidestra, né? E você acabou de mencionar isso também, porque a gente tem que estar sempre com esse olhar, né? É um peixe é um olhar no peixe e outro no gato, né, cara? Não tem jeito. Você tem que estar olhando tanto para o momento atual, para aquilo que você tem, quando a gente traz lá para o modelo de 3 horizontes do Steve Blank, por exemplo, que ele fala da inovação no seu processo de negócio, no seu modelo de negócio, e as melhorias que você também consegue promover no seu modelo atual. Mas você não pode deixar de olhar para aquilo que tem lá adiante, que quais são as inovações que eu posso promover que são disruptivas, que são diferentes do meu modelo de negócio atual, para que eu consiga olhar esse todo e saber, cara, o quanto que eu vou ter que dosar, né, aquele percentual que você disse, que é meio mágico ali, você investe 30% em inovação ou disrupção, mas vai depender muito disso, né? O quanto que você vai proporcionalmente colocar em cada uma dessas frentes. Vai depender muito do teu contexto. Então, você que está olhando o mercado, olhando a concorrência, olhando as tendências, para que você saiba o quanto que você precisa investir em cada uma dessas frentes, né? Acho que é bem por aí. Perfeito. Tem uma questão... Opa, fica à vontade aí, pessoal. Não, vai lá, complemento. Não, só tem um ponto ali, né, que o pessoal até traz, né, muito isso aí, que hoje, hoje existe um paradigma, né? Eu penso assim das empresas tradicionais, eu acho que é esse que é a grande luta aí, como é que você consegue pensar em algo que mate o teu negócio, né? É meio contra-intuitivo, né? Porque muitas vezes a inovação ela vai criar um ambiente ou algo que vai matar o teu negócio. Então vamos pensar lá, trazendo de novo aí o case da Magazine Luiza. Você imagina, né? Talvez você vai, no mínimo, transformar um negócio, né? E transformou, né? Mas poderia ter matado, porque se alguém, né, tivesse feito que não a Magazine Luiza, né, fatalmente é o que outros grandes varejistas estão vivendo hoje em dia. É uma dificuldade. Imagina a pandemia, então, o que isso gerou? A Magazine Luiza ela teve que fazer, teve que quebrar o valor da ação, porque o valor da ação explodiu, né? Ficou mais do que R$100, só para vocês terem uma ideia, pessoal. Então teve que quebrar para virar R$25 de novo, porque estava ficando muito caro. Empresa no Brasil, né, Mandarino? Não, hoje em dia, se bobear semanalmente, eles compram uma empresa. Então, assim, esse processo, agora... né? Exatamente, esse processo, né? Ele é um processo que é muito difícil. É óbvio que hoje, fica claro, naquele momento, se isso, né, talvez estivesse dentro de uma empresa, seria uma resistência muito grande. A gente fala muito dos anticorpos da inovação, né? A inovação ela tem ali um anticorpo realmente. Sistema imunológico da empresa. E assim, quando ele acha que vai morrer, é ali que ele reage. Fala, não, cara, eu instinto de sobrevivência. Não vou seguir para isso, não. Vou parar com isso aqui. Né? Não, tudo bem, para isso aqui, não vamos fazer nada fora não, porque vai matar minha linha de produtos atual, que é a vaca leiteira. Tá, mas daqui a pouco vem uma inovação que você nem sabe de onde veio, você nem está acompanhando e que pode praticamente deixar você irrelevante. Então, assim, hoje eu vejo que o mundo,
toda essa celeridade, né, que está acontecendo, e essas mudanças ignadas muito mais ágeis que você não consegue prever, geram exatamente isso. Só para você ter uma ideia, tinha empresa, né, e aí tanto Queiroz aí, né, o Amaury aí comentando, hoje, né, do trabalho remoto, tinha empresa que, ainda tinha base de e-mail que não estava na nuvem, cara. Uhum. E aí, como é que o cara faz ali quando virou aquela brincadeira lá? Eu conheço empresas de de faturamento de bilhão. Teve que sair correndo atrás para conseguir pegar uma ferramenta de uso na nuvem, de e-mail, né? De uso de videoconferência, porque não tinha. Então, assim, e aí você pensa, cara, o que ia acontecer? Ia parar, né? Uhum. Ia conseguir entregar, não ia ter, né? Não ia, né? Vamos dizer assim, né? Não ia botar o produto dela no mercado, ela não ia conseguir faturar, né? Para o cliente, como é que ia ser? Então, assim, isso, né, demonstrou uma importância, né, de você poder ficar ligado, né, nesses assuntos, muito grande. Não, legal. Pode falar, Queiroz, vai lá. Não, só é isso. Só que eu entendo assim, o novo ambiente de negócios ele mudou radicalmente, até por conta da aceleração da transformação digital, né? Então, assim, houve uma desmaterialização das organizações. Elas se dissolveram. E eu acho, assim, essas empresas que são as pequenas, unicórnios, que são muito ágeis, que, de repente, do nada vão lá e derrubam as outras, elas nascem com uma cultura que permite um ambiente de inovação mais fluente. Eu já vi numa empresa, participei numa empresa física lá atrás, o cara de terno e gravata botar todo mundo numa sala de reunião e dizer que ele queria que a empresa dele se tornasse uma empresa inovadora. E ele tinha a sala dele isolada e tudo mais. Quer dizer, não adianta você querer. E tem inovações em diversos sentidos. Né? Eu comentei aqui no chat, me falaram da inovação frugal, que me falaram que era a inclusiva, que foi o caso lá desse case que nós fizemos. Né? Os caras queriam incluir, dar acesso a novas pessoas para que elas pudessem ter o produto delas ali, mas ele permitiu de uma maneira de flexibilizar o negócio dele. Então, assim, mas começa a ter uma consciência. Se a empresa não tem essa consciência, como o Amaury, você mandaria no comentário, um anticorpo acaba destruindo a inovação ou destruindo as iniciativas que vão fazer com que a empresa consiga se manter ali no mercado. Não, legal. E aí, pegando o que vocês falaram, né? Acho que é interessante porque você falou dessa questão aí da transformação, né, Mandarino? Que tiveram que sair correndo para conseguir recursos, para conseguir trabalhar. Mas, cara, a transformação digital não era algo novo, né? Já se falava há muito tempo, então os caras empurrando com a barriga aquela transformação digital e tiveram que fazer goela abaixo do dia para a noite, da sexta-feira 13 para a segunda 16, para conseguir sobreviver. Então, cara, eu não acredito que seja empurrando com a barriga, não. Não, os caras mais tradicionais, eles achavam que não era para eles. Exato. Eles não estavam conseguindo ter a dimensão de aonde esse negócio ia chegar. Exatamente, estava muito testando, né? Perfeitamente. Tinha muita empresa que estava testando ainda. O cara pegava lá, uma ferramenta de videoconferência. O cara testava, ele habilitava. O processo até de homologação. 6 meses para homologar. Às vezes levava um ano para o cara homologar a versão mais nova do sistema operacional, cara. Mas quando eu falo empurrando... Uma solução corporativa. Quando eu falo empurrando com a barriga, é exatamente isso. É o cara não entender que ele faz parte de um processo de transformação que está em curso no mundo VUCA, BANI, o que quer que seja, e o cara achar que aquilo ali não é para ele, que não vai afetá-lo, né, de alguma forma. Então, realmente o cara está muito fechado ali dentro daquela realidade. E aí o Mandarino colocou uma coisa que eu quero puxar esse gancho, que é muito bacana, porque, cara, você precisa ser capaz de concorrer contigo mesmo, né, com você mesmo, porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. Né? Então, enquanto você não entender que a todo momento você tem que ser capaz de criar coisas que vão matar o seu negócio, cara, se você não fizer isso, uma hora alguém faz. E aí vai acabar o que acontece com algumas empresas no mercado. A gente viu o case aí de Nokia, casos mais clássicos aí, né? Da própria... Kodak, enfim, estava tentando lembrar o nome exatamente. As Fênix digitais, né, Júnior? Exatamente. Acabou de criar a Fênix digital. O cara se mata e nasce de novo, digitalizado. Mas é isso, né, Amaury? Porque senão o cara não consegue se manter. Não tem jeito. Mas você tem que ter essa consciência que o teu negócio, o que te trouxe até hoje, Sim, ao lugar que você está, não necessariamente vai te levar para o futuro. Sim, exatamente. É isso aí. É a transformação, não é só a transformação digital, é a transformação social. Social, é cultural. E aí o comportamento até ontem não pode ser mais do de hoje para amanhã.
E aí, O mundo é distinto. essa realidade, né, Mauri, tem que ser trazida para a empresa, porque aí entra na questão da cultura que o Mandarino falou, né? A cultura de experimentação, você permitir que isso seja fomentado dentro da organização. Queiroz, tem uma pergunta aqui para você. Que tipo de preparação deve ser feita para que o grupo chegue na primeira atividade bem direcionado para o Discovery? Que tipo de atividade? Você Que tem tipo que de ter. preparação para a Preparação? equipe chegar bem, chegar quente lá na primeira atividade do Discovery? Cara, eu digo assim, você tem que compartilhar. Primeiro, você tem que ter uma equipe. No primeiro momento, pelo menos umas coisas que é uma experiência que eu trouxe, assim, às vezes a área técnica até atrapalha um pouco, mas você ter gente de negócio, ter gente com a mente aberta ali, e você abrir um debate em um grupo para você sobre o teu objetivo e sobre o que você apurou nas tuas pesquisas e investigações, usando um daqueles métodos lá, o Job to be done, ou qualquer um deles lá, é muito importante você juntar, mas principalmente ter a pessoa de negócio junto disso e alguém que possa orientar esse time para poder criar uma visão concreta de onde se quer chegar. Eu falo, às vezes, não tô aqui segregando o pessoal técnico, mas o pessoal técnico, para esse momento, é muito cartesiano. Eu acho que, assim, já no momento da Lean, no momento de você começar o desenvolvimento, faz sentido, mas no momento de você conceber o teu objetivo, no momento zero do discovery, pessoal de negócio, pessoal com a mente aberta, fazer a pesquisa com o seu usuário, detalhar isso de uma maneira profunda, senão você não sai dali com a partida errada. Você pode partir errado, e se partir errado, o resultado não vai ser bom, pode não ser bom. Bem colocado, Queiroz. E aí você falou isso, né? O pessoal técnico, somente ele não vai dar conta de alcançar essa inovação. Por isso que quando a gente fala de um processo inovador, e aí a gente fala isso na agilidade também, a gente precisa contar com a multidisciplinaridade. Então, quanto mais pessoas com conhecimento, experiência, pensamento diferentes, melhor para poder complementar essas expertises e a gente criar realmente um processo onde a gente consiga pensar algo fora da caixa ali, algo que realmente está fora daquilo que normalmente a gente faria se fosse setorizado ali, se fosse restrito a um grupo somente. Então, essa pluralidade de ideias, aí, claro, uma cultura que permita, que crie um ambiente, né, favorável, condições, um ambiente de confiança, de segurança psicológica, onde as pessoas possam se expressar, tudo isso vai fazer a grande diferença. Então, essa preparação, ela passa por também você escolher as pessoas certas para participar, comunicar previamente, preparar a agenda, enfim, tudo aquilo que você precisa para garantir que as pessoas já estejam bem alinhadas com relação a também o objetivo que você quer alcançar com esse processo. Legal? Bom, pessoal, Legal. acho que para a gente fechar, já respondemos todas as perguntas, o Mandarino acabou de responder aí no chat também a pergunta da Carol. Bom, queria deixar então aí o Queiroz para você falar as suas considerações finais, se despedir, e depois o Mandarino. Olha, eu quero agradecer a atenção de todos aí, a paciência também para ouvir. Espero que tenha atingido o objetivo aí. A gente pensou fazer tudo dentro de um time box bem curtinho, então acho que eu fui um pouco corrido, mas eu espero ter atingido o objetivo de vocês entenderem esse processo como um todo e a gente está aberto aí. Quando vocês precisarem, só falar aí. Inclusive, aqui tem uma solicitação de eu mandar a apresentação, já estou providenciando isso aqui para mandar para o José também essa apresentação. Essa solicitação vai ser cumprida, tá? Excelente. Obrigado, Queiroz. Pô, foi ótimo. Mandarino, é contigo aí. Daí. Bom, pessoal, primeiro agradecer a todos por ter tido a oportunidade aí de trocar aí com o Queiroz, foi fantástico, nas duas oportunidades, né, tanto hoje quanto naquele primeiro bate-papo. O Júnior também pelo convite, pela galera, pelas perguntas, né, é sempre muito bom a gente poder conversar, falar, trocar um pouco de ideia, né, e obviamente aqui a gente tem uma horinha, né, uma hora e pouquinho, mas assim, a gente tem outros canais aí, então fique super à vontade para acessar, conversar, posicionar. Eu estou super à disposição aí para o que for possível, né? Eu agregar, eu estou disponível aí para a gente poder conversar sobre esse tema, que é um tema apaixonante, um tema que hoje eu tenho respirado e eu tomei a decisão, né? De fato seguir o propósito, né? Seguir o que eu acredito, né? E aí eu falei, não vou voltar para o mercado corporativo, né, tão cedo, né? Vou, de alguma forma, caminhar aí para empreender e pensar em como é que eu consigo construir algo que possa ajudar pessoas também a ter a sua independência, um pouco isso, né? Eu acho que a inovação, ela traz isso, o empreendedorismo traz isso. Então, muito legal aí, parabéns aí pelo time aí
do iLab aí pela condução desse talk. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Queiroz. Obrigado, pessoal que ficou com a gente daqui. A Mauri, se quiser falar alguma coisa, senão a gente finaliza aqui também. O que eu quero falar é agradecer ao Queiroz, meu camarada de longas jornadas. É verdade. Como a gente diz, já fizemos muita, desculpa a expressão, pessoal, muita bagunça. Eu ia falar outra coisa, mas já fez muita bagunça junto. E continuamos a fazer. O Mandarino, fazer uma correção para o Mandarino, quando ele disse ir do ponto A para o ponto B, disse, não, a gente pode ir andando, pode ir de bicicleta ou pode ir nadando, né? Não é de supersônico. É verdade, é verdade. Dá para fazer um pouquinho isso, né? Eu acabei botando a natação ali, que eu tive que aprender a nadar para fazer o triatlon, tem essa história lá, mas é por aí mesmo, dá para ir nadando também, se você quiser. Pois é. Legal. E te agradecer muito, cara. Super legal. É um negócio que, se a gente sentasse num bar para conversar, não ia ter fim. É verdade. Está feito o convite. Assim que todo mundo estiver vacinado, eu já estou. Legal, né? Bacana, Mauri. Não, e muito legal. Pô, eu tive, só até para finalizar, tive a oportunidade de assistir, né, uma palestra da Mauri na jornada, também um cara muito, assim, passa muito essa emoção, né, eu digo assim, dessa visão, né, de poder construir algo, né, pegar essa experiência e não deixar essa experiência ficar, eu diria ali, estagnada, né. Eu acho que esse que é o grande barato aí da gente poder pegar, né, esse conhecimento, né, essa potência, né, que a gente ainda tem, né, construindo aí, caminhando, né, aí ao longo da jornada da vida, poder reaplicar essa potência aí para esses novos tempos, né, que a gente está vivendo, que são tempos bastante desafiadores para todos, né, tanto para a galera mais jovem quanto para a galera mais sábia, né, eu diria aí, né. Então, um super abraço a todos aí também. Obrigado, Maria. Obrigado, Mandarino. Obrigado, Queiroz. Foi um prazer, Mandarino, compartilhar esse espaço contigo, cara. Muito legal mesmo, cara. Prazer enorme também. José, vou te mandar essa apresentação aí agora, tá? Um abraço, pessoal. Grande abraço. Mandar aí para você também, tá, Júnior? Para a galera poder ter. Valeu, Mandarino. Para você compartilhar com a galera. Abraço, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Abração, tudo bom. Tchau, tchau, pessoal.